O mangá do qual vou falar hoje é tão único e diferente quanto o mangá de 20th Century Boys, que eu falei sobre em um vídeo anterior. Mas na minha opinião, a obra que eu pretendo apresentar nesse vídeo agora que você está vendo é algo que vai muito além de muitos mangás e tudo que eu já li até hoje. E o nome desse mangá é Pluto, que você muito provavelmente já deve conhecer pelo menos pelo nome do autor, Naoki Urasawa, conhecido como um dos melhores mangakás e que também é o autor de 20th Century Boys e Monster, que são duas obras de arte muito aclamadas pelos fãs e até mesmo pessoas que mal conhecem. E eu pensava que o mangá de Pluto seria algo incrível a esse nível, porém eu estava totalmente enganada, porque ele ultrapassou qualquer expectativa minha que eu pudesse ter sobre essa obra, se tornando então ainda melhor que o próprio mangá de 20th Century Boys. Mas começando a falar um pouco mais sobre esse mangá incrível, o universo de Pluto se passa mais em um mundo futurístico, onde já existem robôs, tecnologias avançadas e um mundo totalmente diferente do qual nós conhecemos agora, com leis diferentes e formas ainda mais complexas de conviver com as outras pessoas do que nós vemos atualmente, mas que ao mesmo tempo você consegue facilmente pensar que algo assim tão avançado como está mostrando no mangá pode realmente um dia acabar se tornando realidade, ainda mais com os avanços tecnológicos que estão cada vez mais constantes, porque esse mundo de Pluto consegue algo incrível, uma grande mistura da realidade com ficção científica de robôs e um mistério impecável junto de uma pequena pitada de ação em certos momentos, onde até mesmo os robôs, que eram considerados apenas máquinas, acabam se parecendo tanto com seres humanos que mesmo os próprios personagens do mangá não sabem diferenciar perfeitamente quem é humano ou robô. Muito menos os próprios robôs com identificação conseguem fazer isso. Inclusive eu que estava lendo não conseguia saber qual era qual até o mangá realmente esclarecer essa dúvida. E a obra, por conta disso, também nos faz pensar na possibilidade de que e se robôs tivessem emoções humanas e que tipo de desastre isso causaria no mundo. Porque essa é a história base de Pluto, que os robôs se tornam tão humanos, tanto em aparência como forma de agir e como eles fingem ter emoções humanas ou não, que nem sequer podem ser diferenciados de quem realmente é um ser humano. E quem te apresenta a esse mundo perfeitamente, e que também é uma pequena representação de humanidade no meio de vários robôs não humanos, é o protagonista Gazit. Ele é praticamente um robô policial e detetive muito parecido com Robocop, mas de uma forma mais humana, realista e muito mais bonita do que um soldado cheio de armaduras e armas. E ele foi feito especificamente para poder fazer investigações, participar de tudo isso e ser um detetive. E ele nem sequer era permitido ferir humanos, já que essa é uma das programações básicas de todos os robôs. Ou seja, ele tem que fazer isso sem nem sequer usar a violência. E o protagonista, junto de outros robôs, como o Atom, que é um dos personagens mais famosos e que sim, se parece muito com o Astro Boy, formam os 7 robôs mais avançados e poderosos de toda a história da raça humana. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Porque o principal mistério desse mangá é descobrir quem é que está tentando eliminar esses robôs super avançados e por qual motivo. E quem está investigando tudo isso a fundo é o nosso protagonista Gazit, que mesmo sendo um robô, é um dos personagens mais humanos e gentis de toda a obra. E a forma que ele vai investigando, usando todas as maneiras possíveis, enquanto ao mesmo tempo ele tem que resolver os mistérios da sua própria vida, já que tudo isso também é um mistério de coisas que ele perdeu em seu passado. Mas não só o Gazit, existem vários outros robôs e humanos também, que constituem esse mangá de uma forma belíssima, porque cada um desses personagens tem o seu próprio desenvolvimento, a sua própria história dentro da obra, mas que também, ao mesmo tempo, consegue ter uma grande relação com os outros personagens e toda a história de Pluto. Como, por exemplo, uma coisa que acontece no mangá é todos os personagens, que são os principais, se conectarem perfeitamente em um evento passado que eles participaram
que trouxeram diversas consequências no mundo atual do mangá, que também está relacionado com a razão e o motivo dos robôs mais avançados agora estarem sendo caçados por alguém misterioso. E uma curiosidade legal sobre os personagens de Pluto é a semelhança que eles têm com os personagens de Astro Boy, já que o autor de Astro Boy também estava junto do Urasawa nesse mangá de Pluto. Mas não se engane, não pense que o Pluto é uma continuação de Astro Boy, ou um remake de Astro Boy ou alguma coisa parecida. Imagine que é algo separado, porém um pouco semelhante, que foi melhorado aos 200% de tão bom que se tornou. É quase uma coisa que nem é relacionada, mas com algumas referências, para você conectar com o próprio Astro Boy, se você pelo menos leu o mangá ou assistiu o filme como eu. Mas de longe, a melhor coisa em Pluto, além de seus personagens maravilhosos, é a sua história, porque é um mistério futurista, mas com estilo de investigação mais à moda antiga do que se parece, que envolve muitos acontecimentos realistas, como guerras, vingança, organizações políticas e, de certa forma, organizações religiosas também, junto de um pouco de ação para aqueles que gostam como eu. E como eu mencionei antes, a missão do protagonista é descobrir quem está caçando os robôs mais avançados junto de outras pessoas, que para não gerar spoilers eu não vou mencionar aqui no vídeo. E quem está caçando esses robôs ou pessoas é um dos principais mistérios na obra, mas de longe não é o único, porque não é somente esse vilão, entre aspas, que é a ameaça principal do mangá. Existem figuras políticas envolvidas nisso, robôs super avançados também, e que principalmente o perigo da humanidade implantada em robôs, que pode acabar representando algo muito ruim para todos. Porque, para um robô, digamos assim, ser perfeito, ele praticamente teria que se tornar tão parecido com o humano e tão semelhante ao ponto de nem sabermos quem é quem, correto? Mas seres humanos, infelizmente, cometem erros. Eles mentem, matam, criam guerras e conflitos, além de serem levados constantemente pelos seus próprios sentimentos. Então, se o robô for criado perfeitamente a esse ponto, ele também não vai cometer essas mesmas atrocidades? Ele não vai praticamente se tornar uma ameaça assim como o humano, mas ainda pior, já que os robôs em Pluto são super fortes e têm armas poderosas. Então imaginem que alguém assim, tendo todas essas falhas humanas, por assim dizer, é algo que vai acabar se tornando algo mais perigoso. E é isso que Pluto quer mostrar, junto de outros mistérios e plot twists, que são representados constantemente na obra. Porque eu garanto com toda certeza de que do seu início até o fim do mangá, você vai ser surpreendido com todos os mistérios sendo resolvidos perfeitamente e com surpresas que o mangá revela constantemente. E eu posso confirmar isso, porque esse foi o único mangá em toda a minha vida que em menos de um volume me fez chorar igual uma criança com algumas histórias que são contadas e também em diversos outros momentos ao decorrer do mangá, que também estão conectados com a história principal de Pluto. Mas o mais legal desse mangá é que além dele superar tudo que eu sequer poderia imaginar dele, e que me deixa surpresa a qualquer momento, é que ele só tem 65 capítulos, uma obra tão curta que consegue ser melhor do que muitos mangás enormes por aí, e que também é muito bom para aquelas pessoas que não querem ficar lendo um mangá muito longo, mas que não querem que seja assim tão ruim, porque o tamanho do mangá faz com que ele não seja arrastado demais, e graças a isso, cada página do mangá é muito bem aproveitada de uma maneira perfeita, e cada história dentro do mangá, cada personagem que é apresentado de uma forma completa, se torna útil para o resto da história e o plot principal do mangá. E se você for ler essa obra, vai perceber que não tem nenhum personagem ou momento que é desperdiçado para algo desnecessário. Tudo tem uma razão, ou pelo menos uma conexão com algo mais pra frente ou que já passou. E Pluto com certeza é uma obra de arte, porque desde o começo ele te prende com tudo o que pode, já revelando mistérios e coisas que você jamais iria esperar que acontecesse no mangá, além de alguns momentos de ação e drama que complementam ainda mais essa obra divina. E eu recomendo com certeza esse mangá
para as pessoas que gostam de um mistério investigativo e até mesmo um pouco de ação com ficção. Mas caso você não goste de mechas ou coisas assim de robôs tão futurista, eu falo para você não se preocupar tanto assim, porque o foco desse mangá é muito longe do que você pode estar imaginando e não tá nem perto de ser coisas focadas totalmente em mechas e lutas de robô. Mesmo tendo algumas partes assim, toda a história em si de Pluto vale muito a pena, principalmente se você gostou de 20th Century Boys, porque eu garanto que Pluto consegue ser ainda melhor do que esse mangá que eu já apresentei aqui no canal. E se você quer ver mais recomendações de mangás do Naoki Urasawa ou de outros mangás que podem ser meio desconhecidos, mas que são simplesmente divinos, se inscreva no canal e se junte a todos nós em Yorkshin ativando o sininho.